Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos começar, a criação da nossa API, que acessa um banco de dados, usando alguns conceitos Clean Code. E hoje a gente vai então criar o banco de dados, e também algumas configurações iniciais do projeto. Então o primeiro passo que nós vamos fazer é fazer, digamos assim, a criação do banco de dados em si, que depois a gente vai ter que apontar a nossa API para fazer a comunicação com ele. Então eu vou criar aqui com o pgadmin aberto, eu vou criar um new, executar um create database, tá? Vou chamar esse banco de dados de eShop vídeo aulas. Tá? Então o nosso estudo de caso ele vai envolver o cadastro de produtos assim numa área privada, depois a exibição deles numa área pública, e de cada produto ele vai possuir uma categoria. Então nessas primeiras aulas, nas primeiras videoaulas, nós vamos criar a parte da API que faz a comunicação com as categorias, faz o consumo das categorias. Então eu vou criar essa tabela categorias. Tá? Vou executar um comando aqui, create table, categorias. Tá? A gente vai ter um código que vai ser do tipo serial, not null, e será então a nossa chave primária. E também teremos um campo que é o nome, que vai ser então um varchar aí de 40 caracteres e not null. Tá? Executa o comando aqui. Tá? Então criou a tabela. E devo fazer aqui um insert, tá? Into categorias. Vou inserir um nome, tá? E daí os values para o nome. Então, vou colocar aqui eletrônicos, tá? Computadores. E vamos executar esse comandinho aqui. Tá? Então, executou. E a gente pode testar se foi realmente inserido. Select asterisco from categorias. Tá? Então, para essa parte inicial, tá pronto o nosso banco de dados. Agora a gente vai então criar o projeto em si da nossa API. Por exemplo, com o React a gente tem um cliente que cria, digamos assim, a estrutura do projeto. Aqui a gente não tem. Então, a gente vai criar uma pasta, executar alguns comandos e ir criando a estrutura manualmente. Tá? Então, eu vou criar aqui uma nova pasta, que eu vou chamar de eShop _API. Entrar nele. E daí a gente precisa criar um arquivo package.json, que lá vai ter as especificações dos comandos que iniciam o projeto, bem como as dependências. Tá? Então eu vou abrir essa pasta aqui, eu criei a pasta e vou abrir essa pasta aqui com o Visual Studio Code, que vai ser a nossa IDE padrão. Tá? Então aqui dentro da pasta do projeto, tá? Eu vou abrir aqui um novo terminal e vou digitar o comando npm init -y. Então ele vai responder as perguntas iniciais automaticamente e daí ele criou o arquivo package.json. Tá? Após isso a gente precisa adicionar algumas dependências, são bibliotecas que o nosso projeto irá utilizar. Que no caso aqui eu vou utilizar então, instalar essas dependências com o comando npm espaço i e dei o nome das dependências. Tá? Então eu vou precisar instalar cores, tá? Express e pg. No caso cores ele vai permitir a comunicação entre redes de faixas de IP diferentes. O Express ele é a biblioteca em si que vai fazer, digamos, tratar as nossas rotas, tratar as requisições, e o PG faz a comunicação com o banco. Tá? Então demora um pouquinho aqui para instalar, alguns instantes instalou. Após a instalação a gente pode perceber que foi adicionado um elemento aqui no package.json, tá? Dependências com as dependências que a gente instalou e suas versões. Além disso, é necessário que a gente instale, tá? A gente vai instalar uma biblioteca chamada NodeMoon,
que daí a gente vai executar o nosso projeto, à medida que a gente vai executa ele, né, à medida que a gente vai modificando e salva as alterações dos arquivos, né, o projeto é recarregado automaticamente, né, como um hot reload. Então, para fazer isso, eu vou digitar aqui o comando npm espaço "i", daí "-d" maiúsculo, né, que é uma dependência de desenvolvedor, e vou instalar o pacote node-moon. Perfeito. Então, ele instalou aqui o pacote node-moon. E a gente também tem que especificar, né, como é que a gente vai executar o nosso projeto. Então, aqui eu vou adicionar 2 scripts. Tá? O script start, né, eu coloco 2 pontos, o comando que vai ser executado, node, e daí eu vou executar um arquivo index.js, né, que a gente vai criar. E também vou ter um comando start 2 pontos dev, né, que daí ele vai executar aqui então o node-moon, né, no index.js, né, que daí ele vai fazer, digamos, esse hot reload. Tá? O comando start a gente quase não vai usar em termos de desenvolvimento, mas ele é interessante, né, para algumas nuvens que vão buscar, né, no nosso código-fonte, no package.json, o comando start, né, para poder startar a nossa aplicação. Então, a base da nossa aplicação está aqui. Tá? Então, o primeiro arquivo, né, para finalizar a aula, que a gente vai criar, é um arquivo que vai, digamos, ter os parâmetros de conexão com o banco de dados. Tá? Então, aqui dentro da raiz do projeto, eu vou criar um arquivo chamado config.js. Tá? Então, a gente vai tentar deixar ele mais simples possível para facilitar o entendimento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, nesse arquivo é carregar um arquivinho chamado pool. Tá? Esse pool ele recebe, né, um require da biblioteca PG. Então, esse pool vai estabelecer um pool de conexão. Tá? Agora a gente vai desenvolver uma lógica aqui, tá? Para criar a conexão de 2 formas. Né? Quando a gente estiver no ambiente de produção, ele vai usar uma variável de ambiente com, né, digamos, o endereço da base de dados, o database URL. Né? E quando eu não estiver no ambiente de produção, que estou desenvolvendo, ele vai buscar as especificações que a gente tem aqui. Então, o primeiro passo é a gente descobrir se eu estou no ambiente de desenvolvimento ou não. Então, o Node ele fornece algumas variáveis de ambiente. Tá? Então, eu vou criar aqui uma variável const is production, certo? Que eu vou buscar esse valor, né, de uma variável de ambiente chamada do proxies.env, e vou pegar o node underline env, né, essa variável de ambiente, tá? Vou verificar se o valor dela é production. Tá? Então, quando eu estiver numa nuvem, tá, o valor dessa variável de ambiente é produção. Tá? Daí a gente vai criar aqui uma variável pool, tá? Inicializando ela como um valor nulo. E daí eu vou fazer um pequeno teste. Né? Então, se eu estou num ambiente de produção, né? Então, se eu estiver no ambiente de produção, eu vou dizer que esse pool ele vai receber então um new pool. Tá? E daí, esse new pool ele vai ter aqui uma variável chamada connection strings. Pode ver que eu estou autocompletando o código, né? Ele já puxa isso aqui, né? Ctrl espaço. E daí essa variável, essa connection string, eu vou buscar ela do proxies.env.database underline URL. Tá? Essa variável que ela não existe, a gente vai criar e informar o valor dessa variável. Tá? Porque a nossa API ela vai ter uma estrutura assim, eu vou ter lá na nuvem, eu vou usar um serviço com o banco de dados e ele vai gerar então esse endereço, né, essa variável, essa string de conexão. E daí na nuvem que eu vou ter a minha API, eu cadastro essa database URL e informo esse valor. Né? Mais tarde, mais para frente, a gente vai fazer, né, colocar essa API rodar na nuvem, em uma nuvem, e daí a gente vai fazer isso. Outra coisa que eu tenho que colocar específico para a nuvem, eu vou ter que dizer que no SSL, né, eu vou dizer para ele não rejeitar então conexões não autorizadas, tá? Que daí isso aqui vai facilitar algumas nuvens, elas não têm alguns recursos limitados de segurança, né? A gente vai usar isso aqui para funcionar a nossa API. Então, no caso, se está em produção, crio o pool dessa maneira. E do caso contrário, daí eu vou especificar, tá, os valores, né, para a criação do pool. Tá? Então, eu vou dizer que o pool ele vai receber então um new pool. Um new pool. E esse new pool, aqui é na verdade com 2 os, né, escrevi errado. Esse new pool, daí eu vou precisar informar, por exemplo, aqui o usuário. No meu caso, aqui o usuário que eu tenho no meu banco é Postgres,
tá, o password do usuário, que eu também deixo o padrão Postgres aqui no meu computador. Tá? O host, né, que eu vou acessar, no caso é o localhost. Tá? O nome do database, nome da base de dados, tá? Aqui no caso eu coloquei então eShop Video Aulas, então vou colocar aqui eShop Video Aulas, né? E aqui você cadastra, né, o seu banco, e também a porta onde está rodando esse banco, né, que no caso é o 5432. Então ele cria, né, esse pool de conexão com o banco a partir dessas informações que eu passei aqui. E daí eu vou fazer um módulo .exports, tá? E daí vou exportar então esse pool. Certo, pessoal? Então, essas aqui são as configurações iniciais, tá? E daí na próxima aula a gente vai começar então a criar, né, digamos, as outras partes da nossa API. Tá, pessoal? Obrigado aí pela atenção e até a próxima aula.